Olá, gente! O nosso Papo e Prosa de hoje está aqui no Tirol, na Livraria Manimbu. E o nosso papo de hoje é sobre literatura. Inaugurada no final de 2019, a livraria tem mais de 5.000 títulos, grande parte deles de autores potiguares. O lugar também tem café para conversas, além de um espaço para saraus poéticos, shows musicais e lançamentos de livros. A produção literária local é o tema do nosso programa e o nosso entrevistado é o livreiro Aloysio Azevedo, responsável pelo gerenciamento desse espaço. Nascido em São Paulo do Potengi, no interior do Rio Grande do Norte, Aloysio Azevedo Júnior é formado em processamento de dados. Ele fez carreira corporativa num grande banco brasileiro, exercendo cargos administrativos, e especializou-se em marketing. Filho de Aloysio Azevedo, que foi historiador, escritor e integrante da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, Aloysio Azevedo Júnior decidiu seguir os passos do pai. O primeiro livro foi publicado em 2006. De lá para cá já são 8. Também enveredou pelo mercado de distribuição literária. Como livreiro, gerenciou a Livraria Nobel. Recentemente aceitou a proposta de gerenciar a Livraria Manimbu, em parceria com a Fundação José Augusto. Aloysio Azevedo Júnior é ainda membro da União Brasileira de Escritores e integrante do Conselho Municipal do Livro e da Leitura. Olá, gente! O Papo e Prosa trouxe hoje para vocês um lugar muito especial. Nós estamos aqui dentro da Livraria Manimbu. E para conversar conosco, uma pessoa também especial, um resistente, o livreiro Aloysio Júnior. Tudo bem, Aloysio? Tudo bem, Vânia? Me conta aí, como é que surgiu a ideia de uma livraria de rua em Natal? Pois é, eu acho que é a percepção, né, da carência que a cidade tem de uma livraria. Aliás, a carência de livrarias, de um modo geral, e especialmente de livrarias que estejam em contato direto com as ruas, né, com as pessoas que Natal perdeu já há algum tempo, né, as suas redes de livrarias de rua. Então, essa percepção é que levou ao enfrentamento desse desafio, esse pequeno desafio. Sim, há uns anos você teve uma livraria de rua também, a Nobel. Isso. E por que não foi adiante a ideia? Na verdade é uma luta, né? Se trabalhar hoje com o mercado literário não é fácil, não é fácil. E o projeto lá da franquia da Nobel é um projeto muito grande que exigia assim um esforço também proporcional para o carregamento de todo esse projeto, um projeto que exigia investimentos, despesas, e chegou um momento que realmente era inviável e impossível. Mas como o seu negócio é livraria, né? Então aí você veio atrás dessa parceria com a Fundação José Augusto, não é isso? Isso. Eu acho, não sei bem se é um negócio, mas é uma predestinação, é algo que me move. Não, mas eu quis dizer negócio no bom sentido, né? Como a sua praia é livraria. Com certeza, eu entendi. Na verdade, eu não consigo ficar longe, né? Foram 2 anos, né? O encerramento lá da franquia da Nobel foi em 2017 e só no final de 2019 tem início aqui o projeto do Espaço Cultural Livraria Manimbu. E eu senti muita falta mesmo do espaço, da convivência, né? Nós estamos falando não só de um lugar onde se comercializa livros, mas uma verdadeira confraria, onde as pessoas se encontram, pessoas que gostam da arte literária, né? Quem é esse público que frequenta? Esse público, em primeiro plano, é o próprio escritor. Sim. Eu diria, o escritor é o primeiro a compartilhar com a gente aqui esse projeto, é o primeiro a chegar, é o primeiro a oferecer também a sua solidariedade, mas também os leitores, né? Os leitores, as pessoas que buscam, né, produtos de boa qualidade e principalmente referências regionais, né, de literatura, que também é muito difícil hoje encontrar nas livrarias de rede, de shopping. Nós vamos ver agora uma matéria feita por nossa equipe de reportagem,
mostrando a opinião dos escritores locais sobre esse espaço. José de Castro é autor de vários livros voltados ao público infantil e infanto-juvenil. Muitas escolas de Natal já adotaram as publicações como parte do programa de incentivo à leitura em sala de aula. Apesar disso, ele considera o mercado comercial da literatura muito restrito, sem o devido espaço aos autores potiguares. O autor local ele sempre tem restrições das grandes livrarias. Geralmente os livros nossos, às vezes, nem existem lá. E quando existem, ficam em locais não muito privilegiados. Quem quiser conhecer São Miguel do Gostoso sem sair de casa, basta ler os livros escritos pelo jornalista Emanuel Neri, que descrevem tão bem o local. Nos eventos de lançamento, as edições sempre têm boa saída, o que não justifica a falta de valorização dos autores norte-riograndenses nas livrarias comerciais. É o segundo livro que eu lanço aqui sobre o Rio Grande do Norte, e os livros têm uma procura, uma demanda boa, bem razoável, né? O Latitude 5 ele foi lançado em São Miguel do Gostoso no dia 20 de dezembro. Teve uma procura muito grande, muita gente foi daqui de Natal e foram vendidos muitos livros. De olho na valorização da literatura local, foi criado um espaço chamado de Livraria Manimbu. O projeto é uma iniciativa da Fundação José Augusto para fomentar a aquisição de obras de autores potiguares. Foi um grande passo, tanto que muita gente tem reconhecido isso e o movimento aqui tem sido muito positivo do ponto de vista cultural. Precisa melhorar para Aloísio, mais gente vir aqui e transformar a livraria num ambiente que possa vender muito mais, porque senão nós não vamos nunca ter um país leitor, um estado leitor, né? O índice de leitura no Brasil é muito baixo. Com a esperança de que, através da Fundação José Augusto, através da Secretaria de Educação, e esperamos que o governo municipal de Natal e os governos municipais dos outros municípios, né, do estado, que é importante que isso não seja só em Natal, só na região metropolitana, mas também a nível do interior, comecem a apoiar os escritores potiguares. Até porque o escritor potiguar, ele já demonstrou que tem qualidade a sua escrita. Os escritores comemoraram a iniciativa como um grande passo para a ampliação da literatura no Rio Grande do Norte. Eu gosto muito de livrarias de rua, né? De lojas de rua. Eu prefiro muito mais do que livrarias e lojas de shopping, né? O livro anterior meu foi lançado aqui em Natal, na Saraiva, né? E esse ano eles disseram que tinha interesse, mas eu prefiro lançar na Manimbu, pelo fato de ser uma livraria ligada à Fundação José Augusto também, onde eu estudei, onde eu comecei a estudar, fazer jornalismo. Então, acho que é muito positivo. Eu sempre que eu venho aqui, eu sempre compro algum livro interessante. Para o escritor Marcos Campos, o espaço ainda é um ponto de encontro entre os colegas de trabalho que acabam trocando experiências. Sempre foi um ponto de encontro de profissionais, porque às vezes você, como eu uso muito poema gráfico, eu preciso de uma ideia como é que eu vou colocar aquilo, e nesse espaço você sempre encontra, como o Marcos aqui, como outros que são de áreas diferentes, mas lhe dão ajuda, que corrigem o seu trabalho, que criticam, né? Porque nós não temos aqui crítica literária, a crítica literária é feita por nós mesmos. O mercado de quadrinhos está ganhando cada vez mais espaço no mundo da leitura. Marcos Guerra defende que a valorização dos autores locais depende de um esforço coletivo. No momento que a Manimbu se revela um espaço com também quadrinho, com também um espaço ativo a receber esse segmento crescente, vamos ver, sem dúvida, mais lugares e mais leitores surgirem, porque eu acho que esses movimentos se dão coletivamente. Não são apenas estrelas solitárias que podem ser creditadas, né, por a fome de cada geração para cada leitura, para cada tipo de quadrinho. Eu acho que estamos com uma bela tocha olímpica aqui que vai se incendiar outros pontos ainda da cidade. Estou muito otimista. O que nós vimos agora foi muita gente boa que precisa exatamente de um espaço como esse. Como é que é essa parceria da Livraria Manimbu com a Fundação José Augusto? É muito interessante a gente falar sobre isso, né? Porque na verdade foi uma iniciativa da própria Fundação José Augusto, tendo essa percepção da carência, da necessidade de uma livraria de rua e, ao mesmo tempo, a
a possibilidade da Unilivreira, né, que tinha ainda um acervo de livros e tal, de abraçar esse projeto, né? Então, é realmente uma parceria onde se dividem aí as tarefas, né? E a Fundação oferece o espaço físico. Muito bom. Um espaço muito interessante. O espaço foi todo recuperado pela Unilivreira, né? Adaptado, adequado para o uso como uma livraria. Ao mesmo tempo, a Fundação também dispunha de um acervo da sua produção, mais de 30 anos de produção de livros da Gráfica Manibu, Gráfica Editora Manibu, e o que excede a sua reserva técnica, né, aqueles livros que são guardados, mas uma parte excede essa reserva técnica, também está sendo disponibilizada para venda a preços acessíveis, né, juntamente com o próprio acervo da Unilivreira. Então, dessa união da Fundação José Augusto com a Unilivreira é que nasce aqui o projeto da Livraria Manibu. Muito interessante. E você, como uma pessoa que já está acostumada a administrar na livraria, isso fica perfeito. Sim, além dos livros, aqui é oferecido também, aqui também tem um café e tem a possibilidade de participar de bate-papos, debates, é isso? Eu acho que o conceito de livraria sem café é quase que impossível. É impossível, é verdade. É quase que impossível hoje. E essa oportunidade, né, do encontro dos escritores com seus leitores, isso aqui é muito importante, é muito importante. É algo que até nos justifica, em alguns momentos, promover esse encontro. E não só isso, é um trabalho que permite que vários autores possam até iniciar suas carreiras, né? Vários escritores começam suas carreiras aqui, vários editores também buscam... Então há também a intenção de incentivo à produção. A produção literária do Estado. Isso. E a Livraria Manibu tem um acervo considerável hoje de 5 mil títulos, né? Desse total, mais de 20% é de livros produzidos por potiguares. E essa busca, né, há uma identificação natural do projeto com essa literatura potiguar. As pessoas sempre estão demandando, chegam, buscam a literatura potiguar. E, como eu falei, essa própria parceria, né, essa cumplicidade da livraria com o autor permite a Manibu estar apresentando as novidades mais rapidamente. É muito comum o autor fazer um lançamento do seu livro, às vezes, ou faz aqui na Manibu, ou faz em outro local, mas rapidamente ele traz o seu livro para a Livraria Manibu e já deixa aqui disponível. Diante dessa informação que você me deu, eu lhe pergunto, por que as outras livrarias não vendem livros de autores potiguares? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que nós vivemos num mundo de padronização, um mundo de grande escala, né? E nesse mundo padronizado e de escala, as grandes redes elas não conseguem enxergar o local, né? Elas são redes nacionais. Então, essa abertura para a produção local, se eu não me engano, aconteceu de alguma forma, um trabalho até louvável, na Siciliano, enquanto era gerida por um casal aqui de empreendedores aqui de Natal. Então, naquela fase, ainda havia um trabalho com o escritor potiguar, mas aí quando os empreendedores locais saíram, né, a gente perdeu aí também a rede Potilivros. Então, basicamente, você tem hoje as livrarias de shopping administradas centralizadamente em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais. Aí a coisa realmente ficou E a cooperativa do campus universitário? Não podemos esquecer, acho que seria uma grave falha esquecer da cooperativa, que tem um trabalho muito bonito e continua. Mas é um trabalho localizado pela sua natureza, né? E está lá no setor acadêmico, até por estar dentro da própria universidade. E os jovens procuram a livraria também?
jovens, crianças, com seus pais? Procuram. Eu costumo dizer, assim, afirmar até que o jovem está lendo. O nosso jovem, ele tem acho que uma boa leitura. Recentemente, a gente vivenciou até essa moda dos livros imensos, né? Os jovens lendo Harry Potter, aqueles livros enormes. O jovem vem lendo, ele lê bastante, talvez não tanto quanto nós poderíamos pensar ou almejar, mas é um bom índice de leitura. E a Manibu também tem uma proposta, né, de oferecer essa alternativa para Já foi realizado saraus com jovens? Sim, vários saraus com jovens também, com o pessoal do Insurgências Poéticas. É algo que a gente sempre busca, né? E tivemos algumas experiências também chamando a escola. A gente convida, a gente realiza o encontro, né, que é o nosso café literário, e convida a escola para participar. Vem 10 alunos e eles fazem intervenções. Acho que isso é importante também, porque a gente vai conectando, né, a nossa produção literária com esses jovens leitores, quem sabe até futuros escritores. E é natural que no mundo da internet seja necessário estimular a leitura para os jovens, senão eles vão ficar só conectados nos jogos de internet. É verdade. Se não há o estímulo da escola, dos pais e das próprias livrarias, fica difícil, né? É um desafio, né? Acho que é um desafio até mesmo pedagógico, né? De encontrar o caminho certo para iniciar esse jovem na leitura. Eu sempre... Por falar em mundo digital, como é que as livrarias, assim, como é que você pensa que as livrarias vão sobreviver a esse mundo digital? Aos e-books, aos Kindles, às redes, aos livros vendidos por internet. Isso para você é visto com pessimismo? Não vejo com pessimismo. Aliás, nós somos cíclicos, né? A nossa natureza é cíclica, a humanidade é cíclica. Então, não seria surpresa se de repente nas próximas décadas a moda fosse ler livros em papel. Não seria surpresa nenhuma. Aliás, o próprio mercado, pelo que a gente tem de estatísticas, o próprio mercado americano, o mercado de livros eletrônicos, ele não decola. No Brasil, não decolou. Não saiu de 1% do percentual de livros lidos, né? De participação dos livros eletrônicos com todos os seus dispositivos, suas facilidades e tudo. Não decolou. Não quer dizer que ele não vá decolar. Até a gente torce para que o livro eletrônico ajude nesse processo de inserção do jovem na leitura. Isso é muito bacana. Mas eu acho que é um processo de convivência. Vão juntos. A mídia do livro eletrônico, ela, na verdade, se junta com a mídia do livro impresso, né? E forma aí, eu acho, um conjunto bastante harmonioso. Não vejo competição. Luísa, eu vou dar uma paradinha aqui na nossa conversa para saber aqui a opinião de alguns escritores sobre dica de livro. Vamos saber. Meu nome é Diva Cunha, sou escritora, poetisa, pesquisadora de literatura do Rio Grande do Norte, e o livro que eu indico no momento é o livro de Constância Lima Duarte, que foi lançado em novembro do ano passado. O nome do livro é #Nízia Floresta Presente. Constância acompanha toda a trajetória de Nízia Floresta, desde que nasceu aqui, e todos os momentos, quando ela começou a escrever, sua família, os primeiros livros, primeiras colaborações em revistas, em jornais, e vai acompanhando toda a vida de Nízia Floresta e tentando ser acessível para o leitor. Ela transformou
Isso foi o material de tese dela, de muitos anos atrás, e ela transformou num livro, um livro quase ficcionalizou um pouco, mas em cima dos fatos reais. Eu sou Osaí Vasconcelos, sou jornalista, também sou escritor, tenho 4 livros publicados. E a minha dica de leitura que eu tenho chama-se O Oráculo da Noite. É um livro escrito pelo professor Siddhartha Ribeiro, que é um professor, diretor do Instituto do Cérebro aqui da UFRN. E é um livro que é muito interessante para qualquer pessoa de qualquer área, porque ele faz um apanhado do sonho, do ponto de vista histórico, antropológico, sociológico, psicológico e, sobretudo, da neurociência, que é a especialidade dele. O livro é uma leitura que passa por todas essas áreas, mas tem uma leitura extremamente fácil de ser feita, extremamente agradável, muito informativa, muito esclarecedora sobre uma área que é vital para a vida de qualquer um, para a alma de qualquer um, que é exatamente o sonho. E no final do livro, aliás, ele faz uma proposta muito ousada, muito polêmica, que eu não vou dar spoiler aqui, é só ir lá. Sou Lívio Oliveira, membro da Academia Norte Rio Grande de Letras, e hoje trago aqui para vocês, no Papo e Prosa, uma sugestão de livro e de escritor. A sugestão é O Meu Pé de Laranja Lima. É um livro que foi escrito por José Mauro de Vasconcelos, que é um escritor que nesse 2020 completaria 100 anos, já que ele já nos deixou, e que viveu aqui no Rio Grande do Norte, precisamente em Natal, até os seus 15 anos de idade. Depois, José Mauro de Vasconcelos voltou para o Rio, tendo nascido em Bangu, e lá ele escreveu inúmeras obras. Uma obra que fez muito sucesso foi essa. Foi traduzida para vários países, foi reeditada no Brasil várias vezes, virou filme pelo menos 2 vezes, e certamente vai comover vocês. Vai comover porque é uma história belíssima de uma criança sonhadora, uma criança que já se depara nos seus primeiros 6 anos de vida com histórias fantásticas e com a realidade muito dura da pobreza do pai, de uma realidade social difícil e também se depara com a própria morte de entes queridos. É um personagem fantástico, é uma criança realmente muito sensível e que transforma um pé de laranja lima num amigo. Sugestões muito boas. Diva falou de um livro muito interessante sobre Nízia Floresta. Osaí falou sobre o livro de Siddhartha Ribeiro, que também é super interessante e está difícil, inclusive, de encontrar. E Meu Pé de Laranja Lima, indicado por Lívio, é um livro que, inclusive, eu li na minha infância. Muito bom. E você, Luísa? Vou até anotar. Estava anotando aqui as dicas dos nossos mestres, né, para trazer também para a livraria Manibu. São ótimos. São ótimos. Inclusive, você falou, o livro de Siddhartha está esgotado, né, depois daquela brilhante entrevista que ele deu no Roda Viva. E soube que a editora está fazendo uma nova tiragem. É bem possível. Mas estamos acompanhando para trazê-lo para cá. Pois traga, vai ser bom, viu? Bom, e agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com o Papo e Prosa. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que
e tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Informação de qualidade e credibilidade com reportagens e entrevistas sobre os principais assuntos da capital e do nosso estado. O Câmara Repórter é um telejornal feito para você que gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no Poder Legislativo de Natal. O nosso encontro é de segunda a sexta, às 8h30 da noite, nos canais 51.4 da TV aberta ou 10 e 110 da TV a cabo. Conto com sua audiência. Até lá! Estamos de volta com o Papo e Prosa, hoje conversando com o escritor e livreiro Aloysio Azevedo Júnior. Eu estou aqui com os dados de pesquisa e vou passar para vocês. Segundo pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, divulgada em 2018, o mercado editorial encolheu 21% de 2006 a 2017, com perdas que somam 1,4 bilhão. E aí, Aloysio, então, na sua avaliação, qual foi a causa dessa crise? O que é que está afetando o mercado do livro no Brasil? Olha, acho que o mercado do livro, ele considerando o livro também como entretenimento, né, ele sofre os efeitos de uma crise que é uma crise financeira. Então, a partir do momento que as famílias têm menos recursos, né, é natural que esse mercado, aí, no caso considerando o mercado de compra e venda de produtos literários, né, ele também sofre imediatamente os efeitos, como todos os segmentos. Mas os segmentos que não são das necessidades básicas mesmo dessas famílias, logicamente que eles sofrem mais rapidamente esses efeitos. E aí está a importância de se ter um governo e do governo agir no contrafluxo, né, dessa tendência e de todo este movimento da economia. Então, é isso que a gente espera, né, que o governo ele venha intervir nessas situações e fazer as suas correções, porque é para isso que existe o governo. Certo. E as vendas diretas têm afetado? Sim, apesar da estatística ser uma estatística mais antiga, né, até 2017, mas, assim, infelizmente, a gente tem que afirmar que a situação vem piorando, né? A situação vem piorando. Sim. E a gente tem um decréscimo. Isso aí é visível, né? A quantidade de livrarias, né, que existem no mercado, nas cidades brasileiras, tem diminuído e as livrarias estão procurando outros caminhos. Então, as vendas diretas também vêm diminuindo. E como a situação vem piorando, que você falou, eu também concordo, como fazer? Você pertence a um conselho. Qual é o papel do conselho nessa vigilância, por exemplo, da leitura, da inserção da leitura para crianças, por exemplo, nas escolas, principalmente nas crianças de baixa renda, que não têm acesso à leitura de jeito nenhum? Olha, é muito importante o papel do Conselho Municipal, assim, é até bom a gente estar falando disso, porque algumas pessoas não sabem que Natal tem um Conselho Municipal do Livro e da Leitura. Eu sou conselheiro, participei de toda a formulação, inclusive, desse plano municipal do livro e da leitura, que foi transformado em lei ainda em 2017. A gente já entrou em 2018 já com essa lei. Então, é uma iniciativa da sociedade, né, uma abertura dada pelo Poder Executivo, mas teve a participação de toda a sociedade na formulação de soluções e de encaminhamentos para minimizar essa situação que enfrentamos em relação ao acesso ao livro à leitura, ao estímulo ao livro à leitura
e até mesmo ao desenvolvimento, né, de processos também de produção da literatura aqui em Natal. A gente discute hoje no Conselho Municipal como fazer essa democratização do acesso ao livro. Isso passa por muitas ações que precisariam ser alinhadas aí. Uma delas é o barateamento do custo do próprio livro, né? O livro precisa ser acessível e as pessoas precisam ter um tipo de educação que estimule a leitura, né? Precisam ser incentivadas a isso, principalmente os jovens. A gente precisa também alinhar tudo isso à questão da disponibilidade, né? Não só das livrarias, claro, as livrarias nós estamos fazendo aqui um trabalho muito interessante e importante, mas também as bibliotecas, né? Sim. Natal hoje é uma cidade então, a Biblioteca Câmara Cascudo, aquela biblioteca imensa com acervo maravilhoso, fechada anos e anos. Anos e anos. É uma tristeza, né? Eu imagino que é um desejo até do Poder Executivo Estadual, né? De devolver a biblioteca à sociedade, né? Eles devem estar enfrentando problemas para isso. É algo que já estamos sofrendo há vários anos, né? Você não ter a sua biblioteca de referência do Estado, que é a Biblioteca Câmara Cascudo. Além disso, você ter poucas opções de substituição, até de preenchimento dessa lacuna, são pouquíssimas. Nós temos uma biblioteca municipal desconhecida lá na FUNCART, algumas outras pequenas bibliotecas setoriais, né? Então, é uma situação de calamidade, é uma tristeza. Infelizmente, né? E o acervo da biblioteca deve estar bem defasado, não é isso? Se a gente imaginar que a biblioteca foi fechada, né, por mais de 7 anos, imagine quanto se produziu de literatura nacional, mas especialmente a nossa literatura potiguar e natalense, né? Natal hoje produz quase um livro por dia. Então, o que a gente tem aí de defasagem é uma enormidade. E a gente torce para que também, na reabertura da Biblioteca Câmara Cascudo, também seja feita aí uma correção desse acervo, né? Uma atualização do acervo. Quando você falou assim, Natal produz quase um livro por dia, isso aí quer dizer que nós temos uma grande quantidade de escritores, não é isso? Isso, acho que a gente tem quantidade e qualidade. Isso é importante, né? Qualidade, né? Nossos escritores, inclusive, são premiados fora do estado. Há uma produção pujante, de excelente qualidade. Eu não estou dizendo isso da boca para fora, realmente a gente tem uma boa qualidade na escrita poética, na prosa, na ficção. E isso é algo que precisa ser aproveitado, sinceramente precisa ser aproveitado. Aproveitado não só para que esses escritores sejam incentivados, mas também para que isso sirva, né, de referência para futuros escritores e para os nossos jovens. Aloysio, os festivais, por exemplo, eles são importantes para a formação de público leitor e para divulgar a leitura? Com certeza, Vânia. Os festivais, as feiras, né, são fundamentais para a formação de novos leitores, para a consolidação, né, da colocação do produto literário dentro desse mercado, mas é importante que a gente entenda também os festivais e as feiras como eventos de culminância, né, como a conclusão de processos que se iniciam dentro da sociedade, dentro das escolas, e que chegam a essas feiras, a esses festivais para se consolidarem. Então, isso aqui é muito importante, que a gente não entenda o festival e a feira em si próprio, ele como um evento estanque parado ali, que se inicia e termina ali. Ele nem começa nem termina, ele é parte de todo um processo. E você acha que nós somos carentes ainda de festivais? Muito, muito carentes. Existe a experiência já do FLIM, né, do Festival Literário de Natal, que não tivemos versão em 2019. É muito importante, o Festival Literário é muito importante, talvez a ideia de uma Bienal também, se fosse retomada, seria bem interessante.
Eu acho que ainda há muito que se fazer, há muita coisa a ser feita. Muita coisa. É um trabalho assim de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Eu dou como exemplo, um exemplo muito bacana, foi a Feira do Livro Potiguar, lá no Parque das Dunas. Trabalho totalmente assim, solidário. Os próprios escritores, alguns livreiros, pessoas interessadas se reuniram, fizeram uma cota lá de recursos, mandaram fazer um banner. O próprio Parque das Dunas lá foi receptivo e abrigou essa feira. E eu preciso dizer a vocês que estão em casa que nós estamos aqui diante também de um escritor. Então, Aloysio, seu pai também era escritor, não é isso? Pertencia à Academia Norte-Grandense de Letras. E você mostrou aqui esses 2 livros aqui pra gente que você escreveu. Como é essa sua parte escritor? A parte livreiro você já falou bastante, agora me fala um pouquinho sobre a parte escritor. Acho que a parte escritor deve justificar alguma coisa dessa luta, né? Pelo livro e de estar junto aí com os companheiros, com os colegas escritores e trabalhando cada vez mais. Porque eu sou do meio, né? Eu também sou escritor, sofro as mesmas dificuldades, a gente também curte o que produz, né? Eu creio que eu seja escritor mais por herança e menos por prodígio, por qualidades, né? Eu realmente, por ser filho de escritor, em um momento da vida me senti aí com um chamamento para a escrita. Só que meu pai era um pesquisador, né, e eu me tornei um ficcionista. Mas a escrita é algo que, assim, que representa talvez um desafio para o próprio escritor, né? E eu considero a ficção um desafio até um pouquinho maior, porque você precisa unir na ficção todas as suas cargas culturais, todas as suas heranças, ao mesmo tempo fazer reflexões sobre realidades, pode ser realidades do nosso mundo atual ou de outra época, mas é tudo isso dentro de todo um processo criativo. Então, realmente escrever ficção é um belo desafio. Ler é fantástico. Eu, pelo menos, acho que ler é viajar no tempo, né? Aproveito isso para te perguntar, que livro você está lendo no momento? Olha, eu estou lendo Eulício Farias de Lacerda, O Rio da Noite Verde, que é considerado o nosso melhor romance. E eu me sinto até influenciado por essa leitura também. Não estou lendo pela primeira vez, estou lendo novamente, porque é um livro realmente muito interessante. E eu acho que o segredo também da leitura é você estar lendo e procurando recriar aquele mundo, né? O mundo que está ali pronto. O livro é algo que você já recebe pronto, mas que o leitor tem esse poder de recriar, né? De colocar, de acrescentar alguma coisa. Então, o livro de Eulício, que está novamente em minhas mãos, representa para mim um pouco de inspiração também para o trabalho que eu faço como romancista. Bom, você me dá uma dica de livro? Aliás, me dá e dá também ao público uma dica de livro, por favor. São vários livros que a gente pode citar, dos autores potiguares. Eu vou citar os autores como o Júnior Dalberto, o João Andrade, autores que representam o que é produzido aqui, José de Castro, o Marcos Campos, né? O Osaí Vasconcelos, que inclusive já esteve conosco aqui no nosso sábado literário, né? É um cronista fantástico. Ou seja, são muitos autores que, para quem não conhece, já serve aí como essa dica. Podem ser encontrados aqui na sua livraria? Eu estava mal intencionado quando eu estava citando, porque todos estão aqui. Pois é, né? E eu vou aproveitar que eu também não vou ficar calada. Eu também gosto muito de ler e preciso dar minha dica de livro, não é isso? E, ultimamente eu li 2 livros que me encantaram muito. Equador, que não é um livro assim muito novo, mas é fantástico, porque fala muito da questão da África e do Brasil. Também o livro que reúne o debate entre 3 filósofos, que é Cortella, Karnal e Pondé.
Essa reunião dos três deu um livro fantástico chamado Felicidade, Modos de Usar. Não é autoajuda de jeito nenhum, porque eu sou contra a autoajuda, não é. E também eu sugiro Escravidão, de Laurentino Gomes. Fantástico, maravilhoso. A gente precisa saber da nossa história, não é? Para poder lutar mais pela nossa história. Aloysio, muito obrigada pela sua participação no Papo e Prosa. Foi um prazer imenso conversar com você nesse espaço tão agradável. O prazer foi todo meu, né? É muito bacana a gente estar divulgando o projeto aqui, desse Espaço Cultural Livraria Manimbu, e deixando o convite para quem está conosco aí na transmissão, o espectador, que venha conhecer aqui a Livraria Manimbu, na Rua Açu, aqui nas proximidades da Fundação José Augusto. E o Papo e Prosa fica por aqui e até o próximo programa.